que está acontecendo com a gravação? Pera aí, gente. Ixi. Será que esse link... Ou a internet está devagar? Pronto, começou. Acho que a internet estava devagar. Está devagar. Então, o iluminismo, a Revolução Francesa faz isso. Qual a importância disso? Porque são transformações do modo que o modo de produção capitalista impõe. Né? Então, você tinha a necessidade de explicar o mundo não através de Deus, etc. Mas você tinha que explicar o mundo através de sua própria lógica interna, ou seja, para o desenvolvimento das forças produtivas, para o desenvolvimento, por exemplo, da indústria, fazia-se necessário, faz sempre necessário no capitalismo, que o conhecimento ele tenha que ser, ou aparentemente, ou deveria ser, a discussão principalmente nas ciências humanas, mas nas ciências naturais, vamos supor, tem que ser um objetivo. Né? Então, nesse sentido de objetivo, eu tenho que encarar, por exemplo, a química tem que encarar a natureza tentando descobrir suas leis de funcionamento. A física, idem, né? Você fala da física, a engenharia, a matemática, a engenharia, etc., tem que buscar compreender os fenômenos tal como eles são, e não como uma explicação divina. Suas leis, né? Suas leis imanentes, né? Suas leis imanentes, né? Por exemplo, para uma grande indústria têxtil, ou uma grande indústria, sei lá, petróleo, etc., etc., a explicação tem que ser uma explicação racional, objetiva. Aquilo, por exemplo, para pegar petróleo no pré-sal, tem que se desenvolver uma tecnologia, utilizar uma matéria-prima, da qual tem um determinado grau de resistência que permita perfurar uma determinado espaço geográfico que está lá no que se chama de pré-sal. Então, pouco interessa, né, se aquilo foi a criação de Deus, se aquilo foi a criação de Deus, não interessa isso. Interessa que quem produziu aquilo tem que ter o conhecimento objetivo da realidade. E o conhecimento objetivo da realidade necessariamente passa por uma superação dessas explicações religiosas da vida. Aí, foi mais acentuada nas ciências naturais. A iluminismo, também na filosofia, na história, etc., também busca falar assim, olha, tal como nas ciências naturais, é perfeitamente possível explicar a realidade social através da racionalidade, de conceitos científicos, baseada na objetividade, de leis de funcionamento da sociedade, é perfeitamente possível. Não há nada de errado. Através da mediação de conceitos, etc., é perfeitamente possível estudar a nossa vida social. Aí, dessa atmosfera social, desse contexto social que se estabelece com a Revolução Industrial, dessas mudanças sucessivas que a modernidade capitalista opera na sociedade, ou seja, você imagine, você tinha a família real francesa, que foi guilhotinada pelos jacobinos, né? Eu ia falar pelos bolcheviques, mas não foram os bolcheviques, não. Os bolcheviques foram os Romanov, né? Lá em 1917. Você tinha um Estado absolutista em que a família real francesa, gente, era a reencarnação de Deus ali na Terra. Aquela família era divina. Né? Eles eram, aquela aristocracia, eles eram quase que deuses, né? Eles estavam naquela posição social porque Deus quis. Então, era a efetivação da vontade de Deus. Chega a Revolução Francesa,
E os jacobinos falam, guilhotina esse povo. Aí o cara foi lá, guilhotinou todo mundo, a família real francesa lá naquele período, e não aconteceu nada com eles. Ou seja, aquilo tudo ideologicamente, não é como era aquela sociedade, a presença da religião para explicar a realidade social. Os jacobinos falam, não. Então, a própria Revolução Francesa, um pouco anterior à Revolução Industrial, essa separação entre Estado e religião se dá justamente por por esse fenômeno conhecido como a Revolução Francesa, né? Foi 1789, né? Não só que ele corta a cabeça da família real francesa, mas o que acontece ainda, todas aquelas tradições sociais em que a posição dos indivíduos e dos grupos sociais estavam determinadas de forma a priori, ou seja, estavam determinadas pela religião, ou seja, o cara era nobre porque ele nasceu nobre, e porque ele nasceu nobre porque a família foi escolhida por Deus. O clero tem uma posição privilegiada porque eles são essa ligação de Deus, né? Aqui na Terra. Então, a Revolução Francesa vai falar isso, não existe nada disso, a gente não existe mais isso. Somos iguais, né? Somos livres e somos fraternos. Né? Somos iguais porque não existe essa distinção é coisa do passado, né, da tradição feudal. Somos iguais. Né? O nobre não é nobre. Não existe nobreza, não existe sangue azul. Existe a humanidade. Somos livres? Somos. Em que sentido? Nós podemos negociar de forma livre. Você vê que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, né? Era para destravar determinadas amarras que impediam o livre desenvolvimento da propriedade privada do meio de produção. Então, a liberdade era basicamente a liberdade de fazer comércio. E se você relembrar o que ocorria nas sociedades feudais, não era todo mundo que poderia comercializar. Não existia essa liberdade de comércio. Algumas formas de comércio eram circunscritas à própria nobreza de clero, por exemplo. Aqueles espaços imensos de propriedade dos nobres não podia ser vendido, nem trocado, etc. Da família, daquela linhagem familiar. Então a burguesia fala isso, não, tudo pode ser comprado e vendido. Não tem essas amarras. Né? Aí você separa a igreja do Estado, o Estado se torna laico, o próprio capitalismo estimula o desenvolvimento das ciências, né? Como eu falei, da física, da química, da biologia, etc., né? Porque o capitalismo precisa disso. Aí, aquela efervescência toda, então, para aquele desenvolvimento, você precisa conhecer de forma pormenorizada esses fenômenos naturais. Essa transformação toda, né? Essa ruptura com essa lógica do pensamento religioso que o mundo funciona através da determinação de Deus e etc. Mudanças brutais, né? Aí algumas pessoas falam, e agora? Como é que a gente vai entender essa nova realidade social? Desse contexto histórico que surge Spencer e principalmente Comte. Como entender isso, né? Como é que nós vamos entender essa nova realidade social? Que desponta no horizonte, que está despontando no horizonte, que está se afirmando como nova realidade social. A sociologia nasce nesse sentido. A sociologia nasce principalmente para entender a sociedade capitalista. A sociologia nasce para entender essas transformações e essas incessantes transformações que caracterizam tão fortemente a sociedade capitalista. Ela está falando assim, olha, nós temos que entender porque a religião não tem mais aquela força do período feudal. A gente tem que entender que as relações econômicas não estão mais estruturadas, tendo como fundamento a origem familiar consanguínea divina da determinada família e, por conseguinte, de determinados indivíduos. Né? A gente tem que entender que transformações são essas, porque a vida está se transformando tão rapidamente. Então,
A sociologia é uma sociologia da, podemos falar, uma sociologia, uma ciência da modernidade, né? A sociologia é uma ciência da modernidade, que busca explicar esse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Ainda, né? A sociologia nasce nesse sentido. Aí Kant lá, Augusto Conte vai falar, pô, sociologia existe nesse sentido. A gente precisa estudar, mas como estudar? Né? Como estudar isso? A gente vai falar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Responda, alguém responda. Na aula de apresentação, eu falei, gostaria que vocês abrissem o microfone e respondessem quando eu perguntasse, para você participar, para a aula não ficar chata, meramente expositiva. Eu sou químico. Eu quero estudar determinadas, a tabela periódica, etc. Vou fazer um exemplo melhor. Eu sou virologista, biólogo, virologista, médico, microbiologista, etc. Sou isso. Tá nessa pandemia, eu quero estudar o vírus, né? Quero estudar o vírus, né? O coronavírus, né? Aí pego ele, o coronavírus, né? Sei lá, de algum infectado, a gente separa, manipula no laboratório, vê como é que ele se replica, pá, aquela coisa toda, mutações, certo? Qual o grau de transmissão dele, né? Ou seja, há uma separação. Não há uma separação, gente, sim ou não, Allen, entre quem está pesquisando e o vírus? Professor. Não há separação? O vírus está lá e eu tô aqui, o pesquisador está aqui, né? Hein, gente? A Alessandra está aí? Sanarle está aí? Não há separação, Gustavo? Não, tranquilo, fala assim. Há ou não há? Sociologia há? Faz a pergunta para vocês. Sociologia eu estou estudando determinado fenômeno social. Eu posso separar em laboratório? Posso, gente? É possível? Se isolar, professor? Eu posso estudar, por exemplo, uma organização social ou a relações de trabalho, por exemplo, na fábrica, por exemplo, na Ford, na Toyota, na Hyundai, qualquer que seja. Você vai pegar, vai falar assim, vamos fechar aqui no laboratório, vamos pesquisar, etc. Vamos ver como essas pessoas se comportam. Não é possível. Porque o pesquisador em sociologia vive em sociedade tão quanto o objeto que ele estuda. Eu vivo em sociedade, eu estou estudando as relações de trabalho lá na fábrica da Ford, que acho que fechou aqui na Bahia, em Camaçari, perto de Salvador. Eu não posso fazer isso tal como eu faço com o vírus. Eu não posso manipular aquelas pessoas como eu manipulo o vírus para perceber e compreender no Brasil como o vírus funciona. Eu não posso fazer isso com seres humanos porque a gente vive em sociedade e não vou separar. Primeiro, porque eu vivo em sociedade, o cara vive em sociedade. Segundo, que essa separação assim, é uma separação radical. Porque a vida em sociedade ela tem que, para ser compreendida, a legalidade social, para ser compreendida, ela tem que ser compreendida tal como ela ocorre normalmente. E você separar uma pessoa, é lógico que a pessoa não vai se comportar como se comportaria de forma natural. Se você botar uma família lá para você analisar a família, e a família souber que você está vendo, filmando ela não vai se comportar da forma como ela se comportaria se não tivesse ninguém filmando. Aí ele fala assim, pô, eu faço parte da sociedade, da mesma sociedade que eu estudo. Eu tenho valores que provavelmente os indivíduos que eu estou estudando têm. Eu tenho medo, eu tenho preconceito, etc. que você tem. Aí eu quero pegar, poxa, como é que a gente vai falar? Vai fazer para construir um conhecimento científico da sociedade? Se eu também vivo em sociedade, se eu não posso encarar ela
ou determinados grupos sociais, você não pode separar esses grupos para fazer na pesquisa. O que é que eu vou fazer, meu Deus? A sociologia não é possível ser feita. Aí fala, não. Aí fala, o método, né? Através do método. Aí fala, através da unidade dos métodos, né? O método das ciências sociais, da sociologia, deveria ser o mesmo método das ciências naturais, né? Aí, partindo desse contexto, essa unidade de método que é uma das características basilares do que se chama positivismo, que foi uma escola de pensamento desenvolvida primeiramente por Kant. Aí já chegando em Durkheim, né? Durkheim, que foi um sociólogo propriamente dito, que tinha como objetivo sistematizar e construir a sociologia enquanto uma disciplina acadêmica, científica e acadêmica. Ele vai falar o seguinte: eu preciso escrever um livro, né? Hipoteticamente, preciso escrever um livro sobre isso. Porque, através da metodologia, é possível construir um conhecimento objetivo e verdadeiro, e não só tecer opiniões sobre determinado fenômeno social, mesmo que a sociologia tenha essa particularidade de estudar a vida em sociedade. Aí vai falar que vamos escrever um livro chamado As Regras do Método Sociológico, que através dessas regras do método sociológico, desse caminho, determinados caminhos que se deve seguir, e seguindo esses caminhos que Durkheim está lá teorizando, se chegaria a uma verdade científica, a uma objetividade. Sairia da opinião, né? Sairia do campo da opinião e em direção à objetividade possível pela sociologia. Possível não. A objetividade seria a mesma objetividade, por exemplo, das ciências da natureza. Ele fala, isso que eu estou estudando, através da metodologia que eu estou estudando, que eu estou teorizando sobre ela, os resultados que eu chego são resultados tão verdadeiros quanto a teoria da relatividade. São tão verdadeiros quanto a lei da inércia. Estou falando isso. O cara está falando isso. A sociologia pode fazer isso. E ela só será sociologia se fizer isso. Se buscar um pensamento objetivo. Foi mais como? Através da metodologia, né? Alguns procedimentos metodológicos que o pesquisador deve seguir para produzir um conhecimento verdadeiro. Tá muito complicado, gente? Tá muito abstrato? Tá difícil? Digam aí. Gente, pelo amor de Deus. Você tá falando um pouco rápido, mas tá dando Então, pra vou falar entender. mais. Obrigado, Sonara. Aí, como feedback é muito bom. Estou falando muito rápido. Falar mais devagar. Tô entendendo, professor. Sonara é isso. Um conhecimento objetivo. O que significa conhecimento objetivo? Então, conhecimento objetivo é um conhecimento, a objetividade significa que aquilo que eu, como pesquisador, faço uma pesquisa sobre determinado fenômeno social, chego a uma determinada conclusão, que essa conclusão não é tão somente um fruto de minha subjetividade. Então, eu sigo alguns caminhos para chegar a determinada verdade, a determinado resultado, em que esses caminhos que Durkheim propõe são caminhos para que esses resultados não sejam aquilo que as pessoas acham, às vezes falam, que é o pensamento sociológico. Você vê que ele fala, não é apenas uma opinião. Durkheim está falando isso, não é opinião. É que você, seguindo isso, é plenamente possível você construir um pensamento objetivo. A objetividade no sentido, pense em objetividade sempre em contraposição à subjetividade. Né? O que é objetividade? É um conhecimento que independe dos valores dos indivíduos.
Conhecimento que se sustenta, se constrói sem ter a interferência de determinados valores, determinada moral, determinado dever ser individual. Então, o conhecimento é como se houvesse uma separação, uma superação, um pôr em suspenso aquilo que nós achamos, aqueles valores que nós achamos, aqueles julgamentos que nós temos sobre o que é determinado fenômeno social. Aí Durkheim vai falar o seguinte, gente. Quando a gente está estudando determinado fenômeno social, nós devemos tratá-los necessariamente como coisas. Significa coisa. A gente deve tratar como se aquela realidade social que nós estamos estudando, nós não tivéssemos conhecimento de nada. Tal como você vê, tal como o físico ou químico, ele vai estudar determinado fenômeno químico, físico, como se ele não soubesse nada daquele fenômeno, se ele tratando como coisa, nós também deveremos tratar assim. Como a gente vai estudar a religião, por exemplo, se eu quiser estudar a religião, se eu quiser estudar o crime, se eu quiser estudar relações de trabalho, eu não devo partir de pré-noções minhas. Ou seja, eu não devo partir. A pergunta que eu devo fazer não é se a religião A ou B é boa. Não é se aquelas relações que se estabelecem dentro de uma igreja é boa ou é ruim. Eu não posso chegar para estudar as relações de trabalho, por exemplo, dentro dentro da CIA, Riachuelo, etc., achando que ela é boa, achando que aquelas relações de trabalho não são mediadas por exploração, não são mediadas por violência, não são mediadas por relações de poder, tal como eu não posso afirmar que é completamente ruim, é só desgraça, etc., só acontece coisa ruim, etc., etc. O senhor não pode nos dar opinião. O senhor tem que descrever aquilo que está acontecendo. Exato, seu Narli. Ou você pegar, maravilha, pegou, você já pegou, você já entendeu. Eu entendi. Você já entendeu, não precisei terminar de falar. Então, ele está falando isso, a gente deve tratar como coisa. Então, deixar em suspenso o que nós achamos, o que é bom, ou não. Senão, a gente não vai estar fazendo ciência, a gente vai estar colocando nossa subjetividade no objeto. Ele fala que isso não é ciência. Realmente faz sentido, porque se o senhor for estudar a religião e o senhor tiver uma ideia formada daquilo antes mesmo de saber o que significa, o senhor não vai saber o sentido daquilo que as pessoas estão pensando. Vai saber o que o senhor está pensando sobre aquilo, não que as outras pessoas. Exatamente. Isso a gente está falando de Durkheim, gente. A Sanado tem determinadas tradições, escolas sociológicas, etc., que não acredita nada disso que o Durkheim está falando. Não que você vai fazer alguma coisa, você vai, no seu processo de pesquisa, tá lá, sua subjetividade, seus preconceitos, suas prenoções, não que eles falam isso. Ele está falando essa questão de objetividade, de afastamento, etc., é uma ilusão positivista, né? Por exemplo, a fenomenologia, a hermenêutica, etc. Mas acho que não vou nem estudar isso, a gente não vai nem estudar antes. Mas você foi certíssima. Entendeu e ainda explicou para seus colegas e suas colegas, o que é melhor, né? Ele está falando, gente, Durkheim está falando disso. Fala, tratar como coisa, afastamento das pré-noções, a importância da estatística, né? Por que a importância da estatística? A partir dos estudos estatísticos, da recorrência estatística, né? Você vai ver que determinado fenômeno social, ele é verdadeiramente um fato social, eu vou falar agora, que é objeto de estudo da sociologia para ele, ou se não é um fato social. Por quê? Se aquilo ocorrer de forma esporádica ou excepcional, estatisticamente falando, porque estatisticamente você fala média, né? Geralmente trabalha com média.
né? Então, se em determinado período ocorreu, em média, esse comportamento, para ele seria um fato social. Do contrário, não seria um fato social. Então, a estatística, afastamento, tratar como coisa, prevenções, a importância da estatística, são procedimentos, caminhos que possibilitam a construção do conhecimento objetivo para Durkheim. Olha, como ele fala, eu não posso isolar as pessoas no laboratório, mas seguindo esses caminhos, eu vou chegar a um conhecimento, desculpe, a um conhecimento tão verdadeiro e objetivo quanto o virologista chega a quando ele está estudando um vírus no seu laboratório. Está falando são esses caminhos. Por isso que ele escreve as regras do método sociológico, para justamente apontar esses caminhos. Está falando caminhos diferentes, mas que o resultado é uma construção de um conhecimento objetivo. Aí ele está discutindo sobre esses procedimentos. Né? Antes disso, mas que eu vou falar agora depois, né? Que é no começo do livro, Durkheim vai falar sobre... Vai responder a pergunta, qual é o objeto da sociologia? Aí vai falando, qual é o objeto da sociologia? Ele está definindo um método, lógico, um método pressupõe você conhecer o objeto de estudo. A gente está discutindo aqui, senão não tem sentido nenhum, né? Você estudar um método sem ter o objeto, né? Gente, qual é o método? Fato social. Você fala, método, ele fala assim, o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais. Né? Na aula de Weber, a gente vai ver que ele fala que o objeto da sociologia é a ação social. Que ele está falando fatos sociais. Ele fala, mas o que é esse fato social, professor? Ele fala assim, sucintamente, ele vai falar que fato social é toda a maneira de agir, pensar, sentir, de comportar, que apresenta basicamente 3 características. Primeira, exerce um poder coercitivo sobre o comportamento dos indivíduos. Segundo, são exteriores aos indivíduos e apresentam um determinado grau de generalidade. O que é que ele está falando isso? Qual o sentido? O que é isso, professor? Coerção. O que é coerção? Entendimento de coerção. Coerção é imposição. Eu sofri coerção de determinada pessoa para me comportar de determinada forma, para fazer algo que ele queria. Ou seja, você não, basicamente, você exerceu uma pressão que você não tinha liberdade de dizer não. Coerção é isso. A liberdade é diminuta de você dar uma negativa. Isso é coerção. Aí fala que é coerção. A sociedade, olha, que é a discussão que ele está fazendo sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Na sociedade, através de sua força, sua autoridade, ela impõe determinadas formas de comportamento para os indivíduos, nos quais os indivíduos não têm uma liberdade para dizer não. Ou, quando esse indivíduo singular diz não, ele vai sentir todo o peso da sociedade para que ele se comporte de determinada forma. Vou dar 2 exemplos. Um que está expresso de forma através de livros, etc., todo um arcabouço dela, as leis do direito. Outras são as censuras advindas de determinados comportamentos que são socialmente considerados feios. Primeiro, roubar, matar, você, se fizer, teoricamente, vocês vão sofrer algumas sanções penais ou civis, sei lá, depende da natureza do roubo, não furto, etc., corrupção, etc. Depende civil, dependendo da natureza, né? Você pode ser penal, civil, só civil, ou os 2 casos, né? Mas, nesse caso, você tem toda
um conjunto de livros de leis, né, nos quais estão lá escritos, bem delimitados, né? Homicídio, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem lá falando sobre homicídio, qual a penalidade, avaliação da penalidade, julgamento como é, tal, tal, tal. Tem isso, né? Direito civil a mesma coisa, direito de família, a mesma coisa. Você pode até, aí é que tá, você pode até, não vou nem falar do direito penal, né, mas de outros direitos. Você pode até falar assim, olha, eu realmente não mataria ninguém, eu realmente, se me separasse de minha companheira, de meu companheiro, eu pagaria a pensão de uma forma religiosa, porque eu acho isso correto. Eu nunca seria capaz de dar um golpe em qualquer pessoa. Você internalizou determinados valores positivos da sociedade, então você não sente o peso nessa sociedade, né? Desses valores sociais. Então você sente o quê? Quando você vai contrariamente a isso. Quando você rouba, ou quando você comete algum tipo de homicídio, ou quando você não paga a pensão, aí você vai sentir o peso da sociedade que está objetivada, cristalizada no direito. Você vai sentir o peso da sociedade ali, o que a sociedade acha que é um comportamento correto, ou que a sociedade acha que é um comportamento intolerável, e que esse comportamento é tão intolerável que ele é tipificado pelo direito. Quando você vai contrariamente a ela, né? É aquela coisa, imagine um rio, né? Você internalizou. O rio tem a direção de uma correnteza. Se você pega um barco e vai em direção, na mesma direção que a correnteza tá indo, você não vai sentir a força da correnteza. Você não vai sentir o peso da correnteza, né? Não estou falando daqueles rios mais que a água mais violenta, mais revolta, etc. Estou falando disso, estou falando a correnteza vai te levar, né? Por isso que se você pegar um barco, né, e você está em determinado país, em determinada localidade, quer ir para outra, você dependendo do conhecimento seu, da correnteza, etc, etc, você não precisa, você só deixa a correnteza lhe levar que você chega, né? Agora vamos ao oposto. Você está navegando contra a correnteza. Imagine, aí você vai ter que fazer aquele esforço maior, você vai sentir o peso dela, você vai sentir a força da correnteza contra você, você vai ter que ir lá. Diga, Gustavo. Ou seja, professor, você vai ser julgado de acordo com as suas ações, né? Mas o julgamento, o que ele está apontando a mão, apontando a mão, rapaz, só porque Gustavo levantou a mão. O que ele está apontando aqui, essa censura, esse julgamento, essa penalidade, é porque a sociedade acha que aquele comportamento é intolerável. Não é os indivíduos que estão falando, que estão censurando determinado comportamento, ou que os indivíduos isoladamente estão falando que aquele comportamento é intolerável. É a realidade social. Por que a realidade social? Porque para Durkheim, a sociedade ela tem uma existência própria, gente. Ela tem uma existência própria, ela é sui generis, ela é coercitiva, ela é impositiva, tudo isso. O que é a existência própria, gente? A sociedade, ela não se confunde com nossos valores individuais. A sociedade, ela não é pura e simplesmente um somatório de várias pessoas, vários indivíduos sociais tomados de forma isolada. A sociedade é uma realidade exterior, que ele fala. O fato social é exterior, porque a sociedade é exterior. Ai, professor, eu sempre achei que a sociedade fosse um pensamento em conjunto de determinado grupo de pessoas. Então, mas esse pensamento, o que o Durkheim está falando assim, esse pensamento de determinado grupo de pessoas, ele ocorre um fenômeno, para tentar ser o mais claro possível, um fenômeno de independência. Vocês
tem uma vida em sociedade, você tem interações sociais, aí dessas interações sociais vão se desenvolvendo determinadas normas sociais, ou seja, uma construção coletiva por natureza, normas sociais, regras sociais, determinadas tradições, em que essas tradições, essas realidades, essas normas sociais, elas se tornam independentes dos próprios indivíduos que a criaram. Mais do que isso, elas se tornam independentes e elas têm uma durabilidade histórica que transcendem a finitude dos grupos que criaram essas regras, Ô, de forma professor, consciente e inconsciente. Diga, Gabriel. eu não sei se tem muito a ver com o assunto, mas tá martelando na minha cabeça aqui desde o início da aula. Tem acho que foi um experimento, não sei se você Ah, já escutou, Utopia dos Ratos. Você já escutou? Já ouviu não, falar? não, conheço não. Vá, diga. Mas é assim, bem resumidamente, assim, faz tempo que eu vi. Um cara lá e tinha um projeto de fazer como tipo uma sociedade de ratos perfeita. Um Ah, ambiente lá com capacidade para mais de 3.000 ratos, ou era 2.000 ratos, alguma coisa assim, com alimento, com água, não faltava nada, era um ambiente perfeito. ah, E começou ali com, acho que foi com 4 ou foi com 8 ratos, né? 4 machos e 4 fêmeas, para se reproduzir. E começou que ele se reproduziu e começou a desandar. sei. Ficou uma desgraça só, aí Ah, começou o rato violento, com os mais fortes que mandavam. E começou a se matar, os mais fracos morriam, que só sobrou um. ah. E acabou-se. Isso, eu não sei se isso tem a ver, alguma coisa a ver com, assim, um estudo do comportamento de sociedade, mas eu achei interessante. É aquela questão que a gente estava discutindo, primeiramente, que ratos, eles têm esse comportamento por causa de uma determinação biológica, né? Puramente biológica. Nosso comportamento, ela não tem a mediação sempre da razão, da racionalidade. Estou dizendo que vocês não têm raiva, etc, etc, dor, tristeza, mas sempre há a mediação da racionalidade, há a mediação da vida em sociedade. E também liga-se a que eu falei anteriormente, Gabriel. Na sociedade, na vida em sociedade, com seres humanos, não é possível você fazer esse tipo de experimento. Não é possível. Porque você não está, dessa forma, retirando os indivíduos do que. Vou usar essa expressão para que fique mais inteligível. Tirando as pessoas do seu habitat natural, que é a vida em sociedade. Entendeu? A vida natural, a nossa vida em sociedade. Não é você retirar para tentar compreender, para você falar assim, olha, imagine, já tem alguém que já pensou nesse sentido. Vamos retirar um grupo social de sua vida em sociedade para fazer um experimento fora da sociedade para ver qual é a verdadeira natureza humana. Tem um livro de um romancista que William Golding, O Senhor das Moscas, né? O romance chama O Senhor das Moscas. Ele ganhou o Nobel em 83, se eu não me engano. Então, basicamente, o livro é isso, né? Tem um avião cai, né? Numa ilha deserta, só ficam crianças. Olha como ele escolhe, né? Só ficam crianças, porque dentro da visão de mundo dele, crianças têm uma idade, obviamente, tem uma idade menor que os adultos, obviamente teve um período de vida em sociedade quantitativamente menor que os adultos, viveram menos em sociedade, esse viver menos talvez fizesse com que ele não estivesse plenamente integrado, socializado com a vida em sociedade. Aí, talvez, na visão de mundo dele, que às vezes dá para perceber num livro, que ele está buscando ali uma determinada natureza humana, tal, né? Se assemelha a isso, mas isso não ocorre porque, se você retirar
Está vivendo em sociedade. Não há indivíduo fora da sociedade. Não há pessoas fora da sociedade. Não há nada fora da sociedade. Nós somos produtos da sociedade. Nós somos produtores da sociedade e produtos da sociedade. Você vai tirar o cara lá, o cara vai se comunicar com outra pessoa através da linguagem. A linguagem é ela mesma a sociedade, a vida em sociedade. A linguagem não é a construção individual, a linguagem é a construção coletiva. Então você tem essa impossibilidade. Você está entendendo? A pessoa sai da sociedade, só que a sociedade não sai da pessoa. Não tem como sair, é isso. Eu posso me isolar lá nas montanhas, sei lá, interior lá, vou ficar no sertão em Souza. Quero lá, aquele calor de Souza, né? Que diz que Souza é um sertão quente da Zoa. Quero lá isolado. Para quê? Para não quero conversa com ninguém. Quero conversa com aluno, quero conversa com você, não. Não fala mais comigo, não. Brincando assim. Mas mesmo assim, a sociedade está em mim. A forma de pensar, de agir algumas vezes é tal dia na sociedade. É isso mesmo, Nara, é isso mesmo, Gabriel. É impossível. Aí, Durkheim está falando isso. A explicação, através do fato social, ele está falando isso. A explicação dos nossos comportamentos sociais está na sociedade, não está em nós. Então, eu me comporto assim, eu internalizei, não vejo a força. Mas quando eu não consigo internalizar, ou quando eu sou contrário a determinada norma social, eu vou sentir o peso daquela correnteza, do exemplo que eu dei dos rios. Eu vou sentir aquele peso. Mas se eu estiver nadando a favor da correnteza, é uma maravilha. É como você está, grosso modo, na ladeira, né? Como você está descendo a ladeira, é uma maravilha. Agora para subir um sufoco. Agora é você subir com todas as leis da física ali operando, segurando. É isso. Ele está falando o seguinte, gente, a sociedade existe independentemente das consciências individuais. E a sociedade, ela vai determinar os comportamentos dos indivíduos. Isso. Aí você vai pensar, poxa, professor, e aí? Porque às vezes dá um nó, porque nós vivemos, nossa vida cotidiana, a gente não dá tempo de a gente refletir sobre isso, né? Mas nossa vida cotidiana, às vezes, dá aquela coisa de que a gente pensa, o que nós estamos pensando é algo tão nosso, tão individual, que nasceu tão com a gente, que quando o cara fala isso, peraí, mas o que eu estou pensando sou eu que estou pensando. Talvez o grito do ego, né, falando assim, não fui eu, sou eu mesmo. Aí o Durkheim está falando, não, calma, é menos, né? Menos. Professor, eu li uma vez no livro, falando assim, que tudo que já aconteceu vai acontecer de novo. Tudo que já foi dito uma vez. Então não existe nada novo, é tudo a mesma coisa. Tudo que a gente já fez, todas as quebras de padrão já existiu antes, só que a gente não sabe porque já faz muito tempo. Não existe forma nova de pensar. Aí eu não consegui dormir de noite pensando nisso. Mas é bom, isso mostra o que de você, isso mostra que você, Sarrone, é uma pessoa que é questionadora, que você busca estudo. Eu acho que espero que todos vocês, mesmo seus colegas que não participam menos, que mais participam é você e Gabriel, mas que tem essa atitude, né, de pensar, de parar, essa reflexão é fundamental. Não, várias vezes eu já tive. Eu leio um negócio aqui, eu fico parado aqui, rapaz, será que isso é verdade, velho? Eu tenho que pesquisar, tenho que parar. Sabe como você para assim? Não, parar para pensar. Isso é excelente. Não, dá muito medo, cara, porque a pessoa fica pensando, a opinião é minha ou me fizeram pensar assim? É isso, não dá isso. Você fala, eu desde sempre penso dessa forma e não é minha. Aí É a construção social, não nasceu comigo isso? É mais ou menos isso que o Durkheim está falando. É isso que você falou de repetição, de pensamentos novos. A gente vai estudar isso, talvez a gente compreenda isso mais em outros autores, porque no Durkheim fica muito
mais complicado é você enxergar e você compreender ele, através da teoria dele, de explicar como se dão as transformações sociais, né? Ele explica alguma coisa da, da passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, para sociedades primitivas, para a modernidade capitalista. Ele explica lá, né? A densidade moral, a densidade material, o volume, etc. Mas fica meio numa zona nebulosa tentar entender as transformações sociais, como elas ocorrem através dessa entendimento de Durkheim sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Né? Porque se ele fala assim, imagina, se ele fala assim, olha, comportamento exterior, coercitivo, o indivíduo tem pouco espaço para expressar sua individualidade e subjetividade, a pergunta que você fala assim, sim, mas como ocorrem transformações sociais, Durkheim? Porque se é a sociedade que tem uma existência independente dos comportamentos dos indivíduos, a tendência seria que aquela estrutura social não se transformasse. Aí tem a independência do indivíduo, o indivíduo ele se comporta não em sua totalidade, mas boa parte de seu comportamento seria uma reprodução, internalização, uma reprodução dos valores sociais, das normas sociais, do que a sociedade diz. Então, explicar como ocorre uma ruptura entre um determinado tipo de sociedade em relação a outro tipo de sociedade. A questão é essa, do caminho que fica meio nebulosa é essa. Como se opera? Como a sociedade, como os indivíduos passam a agir, a pensar, a sentir diferentemente das formas de pensar e agir dominantes do período histórico que ele está vivendo, que possam propiciar uma mudança social, tal como ocorreu na sociedade feudal em direção à sociedade capitalista. Né? Ocorreu essa mudança. O famoso quebra de padrões. A quebra de padrões, pode ser. Como é que ocorre? Como é que os padrões são quebrados? Né? Fica meio nebuloso a explicação dele. Né? Weber vai explicar de outra maneira, mas vai explicar melhor, né? E Marx também vai explicar melhor, né? Essa questão vai ficar mais claro para você. Né? Isso é só Durkheim. Aí já está terminando a aula. Você entendeu? Eu falei sobre o contexto, não foi? O contexto histórico do surgimento, a importância do iluminismo, da Revolução Francesa. Falei um pouco de Comte, como assim, o primeiro que tentou realmente sistematizar. Comte chamava, quando eu falei de positivismo, a unidade dos métodos é interessante, porque um outro nome que Comte dava para a sociologia é física social, para você ter ideia do entendimento dele sobre essa unidade dos métodos, do entendimento dele sobre as leis sociais, né? A possibilidade de apreensão das leis sociais através da sociologia. Aí vem Durkheim. Aí Durkheim, realmente, ele escreve uma vasta obra, escreve suas regras do método sociológico, em que ele esclarece qual é o objeto de estudo da sociologia, os fatos sociais, que tem aquelas 3 características. Vocês gravem isso, que são as informações mais importantes. Exterioridade em relação aos indivíduos, coercitividade em relação aos indivíduos e generalidade. Significa o quê? Que aquele comportamento social, aquele fato social, ocorre na maioria da população, né? De uma determinada sociedade em particular. Os procedimentos procedimentos metodológicos, né, que eu falei, tratar o fato social como coisa, como Sarlani ensinou a mim e a vocês, né? O que significa isso, afastar pré-noções, a importância da estatística para a construção do pensamento objetivo. Aí, ao falar do fato social, necessariamente a gente fala sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Né? Por que essa relação? Porque a gente tem que explicar. Nós temos que explicar. Como assim nós temos que explicar? O comportamento individual, o comportamento dos indivíduos, é fruto de uma racionalidade, de uma subjetividade
mais ou menos autoconstituinte, que se constitui no próprio indivíduo, sem nenhuma relação com a totalidade social, ou seja, em que sentido? O indivíduo age já tendo alguns pressupostos de valores, alguma ética que existe antes dele se socializar, algum comportamento. No popular, a gente poderia fazer no popular, que se chama de índole. Né? Vocês conhecem essa expressão índole, não é? Existe alguma índole no indivíduo, etc. Ou é a partir da sociedade que nós vamos compreender o comportamento dos indivíduos. A gente tem que explicar, porque vocês têm noção que a sociedade, a vida de sociedade, as formações sociais, qualquer nome que você queira dar à sociedade, ela é composta por esses dois elementos. Né? A vida social é composta por esses dois elementos. Né? A sociedade, as instituições sociais, né? A igreja, o direito, etc., etc. Essa realidade mais que supera, que está acima dos seres humanos, segundo Durkheim, e os próprios indivíduos. A sociedade é composta por indivíduos, é evidente. Né? Não existe sociedade sem indivíduos. Da mesma forma, não existe indivíduo sem sociedade. Professor, Oi. licença, eu vou ter que sair da sala já, porque já acabou o meu tempo aqui. Tá certo, valeu. Até a próxima terça-feira, a gente se vê. Isso. Mas obrigado pela participação, continue assim. Desculpe o senhor por interromper sua aula. Não, tranquilo. Tchau. Tchau. Aí é isso, não existe sociedade sem indivíduo, não existe indivíduo sem sociedade. Só que a sociologia não para aí, ela fala assim, olha, a gente tem que explicar. O indivíduo, ele é explicado pelas determinações sociais, ou a sociedade é explicada pela interação entre os indivíduos particulares. Durkheim está falando como, eu falei anteriormente, mas repetindo, a explicação de Durkheim, ela vai se basear em quê? A sociedade, através de sua autoridade moral, né? Sua consciência coletiva, através de suas normas sociais de comportamento, ela determina os comportamentos individuais. Então, o seu comportamento individual, para Durkheim, é explicado por essas determinações da sociedade. Aí a gente estava, só para finalizar, só 3 minutos só, para finalizar, eu dei aquele exemplo do direito, falei que ia dar um exemplo, 2 exemplos, também o outro exemplo, por exemplo, falar assim, vocês estão num jantar chique, etc, etc, com, sei lá, você está lá nos primeiros encontros com a família do seu namorado, sua namorada, aquele jantar chique, um jantar muito chique, aí você está comendo, daqui a pouco solta aquele arroto sem querer, gente. Soltar no arroto, imagine, num restaurante em que o jantar é R$1.000. Você imagine. Cara, você solta um arroto sem querer, todo mundo, é um restaurante, todo mundo olha, a família do seu namorado olha para você e fala assim, não tem nem educação. Pai, não gostei. Na reprova, vira aquele olho, né? Faz aquele movimento com a cabeça de negação. A pessoa que fez isso, ela vai querer se transformar em avestruz, né, gente? De enfiar a cara no chão, ou de pegar tudo que estiver ali e sair correndo para casa e não voltar mais para aquele restaurante. O que eu estou falando é o seguinte, o que é esse horário de reprovação, o que é esse horário de negação, o que é tudo isso? Está escrito no direito que é feio arrotar? Vocês já viram isso? Não. Quem tem alguma crença religiosa, está escrito em algum lugar que é proibido? Não. E por que é proibido? Porque essa norma social, ela é justamente, segundo Durkheim, a sociedade falando, através dessas ações, que aquele comportamento não é aceito. Imagina como se a sociedade, isso que ele fala de sociedade, exterior aos indivíduos, que têm sua própria natureza, através da expressão linguística, através do português, ou através dos gestos que as outras pessoas fariam,
É a sociedade falando assim, olha, nessa sociedade, isso é uma tremenda falta de educação. Aí ele fala, professor, mas são indivíduos, não é? Porque esse processo, essa atitude, é considerada uma falta de educação. Se você pegar, estudar o Brasil todo, é uma falta de educação em qualquer lugar do Brasil. Não é sinal de saúde, como em alguns países árabes é sinal de saúde, etc. Sinal de saúde não, sinal de que a pessoa está satisfeita com a comida, não. É falta de educação. Em qualquer lugar, se é falta de educação, porque, segundo Durkheim, é porque essa é uma realidade social, não é individual. Ela não está variando de indivíduo para indivíduo, não é um indivíduo da família A e da família B que acham que é feio, ou da família C e da família D que acham bonito, não. É a sociedade, uma norma social, uma etiqueta que se chama, uma etiqueta, né? Aquela etiqueta que fala que esse tipo de comportamento é feio e não é admissível. Então, a lógica, essa reprovação, esse comportamento do indivíduo, dos outros indivíduos, que os outros indivíduos tiveram, esses comportamentos têm o quê? Sua explicação nessa norma social que é imposta, por isso que eles chamam de sociedade. Então, o comportamento individual está sendo explicado pelo comportamento da própria sociedade. Entendeu? Entendi, Diga, professor. Gabriel. Eu vou ter que sair aqui, viu? Não, já vou terminar, já estou terminando. Então, esse foi o exemplo. Aí eu fiz essa recapitulação, contextualização, falei de Durkheim. Vocês compreenderam? Não compreenderam? Eu vou ter que Entendi. terminar essa aula agora. Não fala, mas é aquela coisa. Eu vou postar a aula, o WhatsApp está lá aberto para quem quiser. Tiver dúvida sobre essa aula, pode entrar em contato, falar comigo. Ah, não entendi, tá, pô, não sei, etc. Mas eu vou passar, vou mandar um vídeo, tem no YouTube um vídeo que fala sobre Durkheim, fala dos 3 clássicos. Aí eu vou mandar para você, para ajudar no entendimento. Viu, gente? Bom ver vocês depois de carnaval. Então, até a próxima terça. Tenham uma boa semana, bom final de semana. E nos vemos a partir das 10 horas da terça que vem. Valeu, Gabriel. Valeu, gente. Valeu. Tchau, Jândia. Tchau, Juan. Tchau, professor. Tchau.